Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma e esse é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura, em um podcast que tudo pode acontecer. E hoje tudo pode acontecer mesmo, hein? Tô com meu pai aqui. Olá, pessoal, eu sou Dimitri Cosma também e tudo pode acontecer mesmo. Hoje, principalmente, tudo pode acontecer. Eu tô com muito medo desse programa, mas a gente decidiu fazer, né? Qual que vai ser o tema? A gente estava fugindo até agora, a gente tem alguns episódios e estava fugindo, mas nesse episódio entrou política no meio. Complicou a situação. Mas você não falou o que é ainda, mas nós vamos tentar tirar o viés político. Vai ser muito difícil, mas Quase eu acho que a gente consegue pensar outras nuances e tudo isso, né? Mas primeiro você precisa falar o que é, senão... Vamos falar o assunto. Estamos sem freio aqui, já desgovernamos sem freio. Hoje, o nosso assunto principal é o documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Em inglês, o nome do documentário é The Edge of Democracy. Em português é esse mesmo, né? Eu falei certo. Democracia em Vertigem. Que é um documentário da cineasta Petra Costa, que ela testemunha a ascensão e queda de um grupo político e a polarização do Brasil. De um grupo político, eu li a sinopse aqui, né? O grupo político subentende-se o PT, é isso? Basicamente. Na verdade mas não é só isso, né? Eita. Pera, calma. Já vamos entrar no assunto? Não é só isso. Calma. Deixa eu fazer antes de a gente entrar no assunto. Pera. Você leu uma sinopse muito simplificada, mas beleza, tá bom. Daqui a pouco a gente vai detalhar, porque hoje a ideia é o podcast tratar só desse assunto e dos vieses, tá certo a palavra? Dos vieses desse desdobramento, né? Então, a nossa ideia é tentar discutir política sem discutir política. Ou né? Seria isso? Acredito que sim, porque discutir política não é uma coisa ruim por natureza, né? Hoje em dia virou. Ela passou a ser ruim no momento dessa polarização. Dessa polarização que está existindo no Brasil, né? Inclusive tem um vídeo que quase brigamos por causa disso, né? Mas eu acho que tem mais coisa por trás disso daí que dá para discutir bastante. Por isso que... Muito mais coisa. Muito mais coisa. Vamos entrar no assunto daqui a pouco, mas deixa eu fazer a introdução aqui, que a gente atropelou tudo, eu não fiz a introdução, né? Estamos disponíveis em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, no endereço youtube.com/Dimitri Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Se você estiver ouvindo em podcast, aproveite também para assinar. Por exemplo, no Spotify, você clica no podcast, você digita lá Sem Freio e clica lá no coraçãozinho, porque aí você se inscreve e sempre vai receber os podcasts novos, né? Que são lançados todas as terças-feiras. Se você quiser entrar em contato, participar desse debate que a gente vai ter aqui hoje, eu não sei nem se vai dar briga, o que vai acontecer aqui. Tô com medo, porque o nosso podcast é sem freio, sem corte e praticamente ao vivo. Se você também quiser participar, você pode escrever para a gente no e-mail semfreiopodcast@gmail.com ou também pode fazer, se você estiver assistindo no YouTube, você também pode fazer os comentários na própria página do YouTube que a gente vai responder e continuar esse debate, tá? A ideia desse podcast não é você assistir em vídeo, a gente publica em vídeo também para estar publicado no YouTube, mas é uma coisa mais para você escutar, né? Escutar no carro, por exemplo. Podcast é uma coisa que você está fazendo outra atividade e você vai escutando, né? Essa é a ideia. Certo? Acho que essa é a grande vantagem do podcast, né? Você ouvir e não precisa ver, porque você pode fazer uma viagem e você pode ter a nossa companhia durante a viagem aqui, né? Então pode coisa ser boa, eu não sei se isso é pro bem ou pro bom. Mas pode ter. Mas fazer o quê, né? É a vida. Tá aí a opção para vocês que decidem esse negócio aí. Pois é. Tudo bem. Bom,
Devido às introduções, agora vamos para o pau aqui. Eu não sei quando que entrou. Bom, dizer que essa, então, democracia. Como é que é? Democracia em Vertigem. Em Vertigem, né? Ela entrou no Netflix há uns 15 dias, mais ou menos. Você está datando aí o vídeo, mas é recente. Ele entrou no Netflix recente e está gerando uma grande polêmica, né, no mundo. Tem gente querendo boicotar o Netflix, inclusive, né? Mas vamos falar um pouco, para quem não está por dentro da polêmica, vamos falar um pouco mais. Eu dei uma sinopse muito simplificada. Vai para você aí, dá uma sinopse um pouco mais detalhada do filme aí. O que se trata desse documentário? Nós não vamos falar nada da autora, nós vamos falar depois ou no meio, né? Sim. Porque tem um plot twist, né? Inclusive, no meio do filme é um plot twist de quem ela é, né? Que a cabeça explode. Mas vai lá. Você não quer falar das qualidades técnicas do documentário primeiro? Não, antes disso, fala a sinopse. Fala uma sinopse um pouco mais detalhada. Só um pouquinho para gente. Então, ele começa a falar, ele dá uma. Ele não é também cronológico, aliás, é isso que me gostou muito gostei muito do documentário, porque ele não é uma coisa cronológica e chata, né? Ele aborda basicamente imediatamente antes e um pouquinho depois do impeachment da Dilma, tá certo? E nesses entremeando essa narrativa, não é? Você tem aspectos da ditadura, né? Que tem, aliás, grandes detalhes, coisas muito, muito envolventes e muito marcantes, né? É mais ou menos isso. E vem praticamente até a eleição. Então, ele para na eleição de 2018. Mais ou menos isso, não é? Sim. Uma coisa interessante é que a diretora ela tem acesso a um material interno, né? Não sei se nós vamos explicar isso. Por que ela tem esse acesso depois. Vamos também, calma. Vamos devagar. Mas eu estou falando tecnicamente sobre o filme, né? Assim, para quem está assistindo simplesmente, né? Ela tem acesso a muito material. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando estavam votando impeachment, né? Ela tem filmagem da Dilma recebendo essa votação, assistindo essa votação, né? Dentro lá da casa, né? Então, assim, tem muita coisa assim, muita coisa interna, né? Agora, então, o que ocorre, né? Esse filme, ele é muito, para mim, foi muito emblemático, me deixou afetivamente ligado ao filme. Realmente me chamou a atenção e eu fiquei muito impressionado, né? O que ocorre? Ela essa Pietra Costa. Peraí, pausa. Uma coisa importante. Pausa, você já volta aí. Não, eu não vou falar quem ela é, eu vou falar como que ela agiu no filme, como que ela trabalhou. Eu sei, mas eu acho que antes da gente falar isso, a gente precisa falar uma coisa muito importante. Devia ter falado isso no começo, inclusive, do programa. Muito importante isso. Nós dois temos uma visão política, principalmente nessa eleição, que estava diametralmente oposta, certo? Estava totalmente oposta. Inclusive, brigamos politicamente. Acho que é muito importante a gente falar isso, tá? Porque o pessoal vai falar que a gente está levando para um lado ou para outro, mas é importante a gente dizer que os dois aqui estavam com visões diferentes. Ou seja, o que a gente falar aqui, encarem nesse sentido, entendeu? Será que esse documentário mudou a opinião de um ou outro, ou dos dois, entendeu? É importante dizer isso. A gente teve muitas discussões durante a eleição, né? Muitas discussões. Chegamos a brigar, quebramos o pau feio, inclusive. Né? Tem até um vídeo, né? Fizemos um vídeo sobre isso. Fizemos um vídeo sobre isso. Até importante, eu vou tentar deixar o link aí do vídeo, tá no nosso canal Dimitri Cosma, mas é muito importante a gente deixar isso claro, tá? Para o pessoal não falar que a gente está puxando sardinha, eventualmente, obviamente que a gente tem visões políticas, né? E ninguém é isento no mundo, não existe o isento, mas
Mas a questão, eu acho que é importante ficar claro. Bom, vai lá. É muito interessante isso que você está comentando, porque a gente tem formação e base política muito parecida. Nós caminhamos juntos, ou seja, com o mesmo conceito político, até com a mesma ideologia, admirando as mesmas pessoas, os mesmos políticos até um certo ponto. E onde a gente veio até essa eleição. Eu não sei se a nossa distância física, o fato de você viver no Canadá e eu viver no Brasil, em realidades diferentes, claro que você está fora, mas está dentro. Deu para entender isso, não? Sim. Você vive o Brasil tanto quanto eu, né? Talvez você não tenha algum detalhe de povo mesmo, de sair, de fatos e tudo isso, mas você tem muita notícia, você está muito bem informado sobre o Brasil, é isso. Sim. Mas eu, de minha parte, eu procurei assistir de uma maneira muito isenta. Como nós já falamos, a minha opção política foi por falta de outra opção, né? Então, eu procurei assistir isso muito imparcialmente, dentro do possível. Eu acho que eu consegui, vamos ver. Vamos ver aqui durante o programa. Bom, volta lá. Você estava falando que eu te interrompi violentamente. Vai lá. Então, sobre a sinopse é isso, então, né? Eu vou repetir, né? Porque a gente nós nos atropelamos um pouquinho. Então, vai desde os tempos antes do impeachment, imediatamente antes do impeachment, até praticamente a eleição de 2018. E no meio ela fala, ela discorre sobre ocorridos, sobre fatos. E o que é interessante é que a narração é feita por ela mesma, em viva voz. E me chamou a atenção o timbre de voz, aí já usando indo mais para o lado técnico do filme, né? Ele usou uma entonação de voz que eu achei muito interessante. Emocionada, né? Passando emoção, pero no mucho, né? Ela procurou passar os fatos e tudo isso. Então, eu gostei muito da narrativa, né? Gostei. Deixa eu te perguntar, você assistiu em português? Assisti em português com legenda, então eu consegui ver as duas. Mas a narrativa dela é em português, você assistiu? É em português. Então, interessante isso, porque aqui no Canadá, a única opção que tinha era a locução em inglês. Tá? Muito interessante isso. E foi ela mesmo narrando. É ela também. Em inglês? Em inglês. Oh, que coisa. Ou seja, tem duas versões do filme. Olha que interessante aí. Que coisa. E eu percebi muito claramente também essa narrativa em inglês. Eu ia comentar isso. Você comentou antes de mim. Esse tom emotivo que ela deu na narrativa, quase choroso. Tem alguns momentos que você acha que ela vai chorar. Percebeu? Percebi, claro. Tem isso em português também, então? Percebi sim. Eu até tentei, olha que interessante, eu até tentei mudar para português, ver se tinha opção de áudio em português, para ver se ela estava com esse mesmo tom. E não tinha. Aqui no Canadá não tinha a opção de você assistir em português, só em inglês. Tá. Isso é uma outra discussão para a gente fazer aqui. Outra discussão seria que é um filme até voltado para exportação mesmo, para o mundo assistir. Eu acho que sim, ela mandou um recado. Eu senti isso dentro da minha tendência atual, eu senti que ela mandou um recado para o mundo sobre o que estava acontecendo aqui. Mas não é tendência, não. Ela mandou mesmo. Está bem claro. Eu acho que está bem claro. Mas uma coisa que eu achei muito legal, tá? Porque esse tipo de filmes não deixou de ser um pouco bibliográfico, né? Não deixou de ser biográfico, desculpa. Não deixou de ser.
porque ela conta um pouco a história dela, se insere dentro do contexto dos fatos. Então, todo filme assim, aprendi isso. Ele tem o fato é indiscutível. Dilma foi empichada em abril de não sei quanto, pá, isso é fato. Né? Assumiu o Temer. Aí, toda a narrativa desse tipo, ela procura explicar, justificar e interpretar os fatos. É aí que entra a grande polêmica, gente. A subjetividade. Eu tenho a teoria seguinte. A teoria é a seguinte. Todos os fatos têm 3 versões. Tudo na vida. Toda a história tem 3 versões. De um lado, a do outro e a verdade. Entendeu? Então, assim, tudo. Assim, a verdade é sempre subjetiva. Você sempre leva um pouco para o seu lado. Você sempre vai empurrar um pouco para o seu lado a história. Toda história que você for contar, você vai empurrar um pouquinho para o seu lado. Eu não falei. No bom sentido, hein? No bom sentido. Você acho que já detalhou um pouquinho, eu fiquei um pouco no genérico. Por quê? Tem fato que não dá para discutir. O Brasil teve uma ditadura, o Brasil veio, blá, 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 blá. Tem gente que discute, tem gente que discute isso. O que eu estou falando, não, isso é indiscutível. Tem gente que discute se a Terra é redonda. Isso, mas o que eu estou falando... Para todo lado, desculpa. Mas... O que todo mundo faz é interpretar os fatos, aí sim, dando essa roupagem do ponto de vista dela, né? É como se você enxergasse uma mesma figura com 1000 facetas diferentes, né? Então, você lê aquele fato, você interpreta aquele negócio, as causas, os efeitos também, de uma maneira própria. Cada um interpreta da maneira própria. Foi isso que a cineasta fez nesse trabalho, né? Assim, tecnicamente, não existe documentário isento. Todo documentário, absolutamente sobre qualquer coisa. Não existe nada 100% isento. O criador da obra, documentário ou qualquer outra coisa, né? Você sempre vai ver a coisa através da sua ótica, da sua visão, né? Tudo. A vida você vê através da sua visão, né? Você tem o seu... a sua vida é um filme. É um filme que só pertence a você, né? Você está filmando 24 horas com seus olhos e é a sua visão do mundo, né? Então, partindo desse pressuposto, não existe nada 100% isento, né? É uma história contada, né? A gente estudou a independência do Brasil com aquela tradição e com aquele... Né, daquela forma que você estudou, eu estudei, provavelmente o Eric não, porque ele não vai estudar a independência do Brasil, mas as crianças do Brasil vão estudar daquele jeito, né? E a gente sabe que não foi assim, né? Como não foi assim o Tiradentes, a gente sabe que ele foi enforcado, mas o que levou a isso, é isso que eu estou tentando falar, entendeu? Sim. Vai depender muito do teu ponto de vista. E aí entra aquilo que você falou, o parte pris, né? Quer dizer, eu tenho tendência em vitimizar um fulano, o outro tem tendência em tornar o cara herói, e o outro tem de bandido. É um pouco assim que funciona. Quem está certo extremo, e quem está errado. É sempre extremo. É sempre extremo. Não consegue se perceber as nuances das coisas, né? Tudo é muito extremo. Ou é herói ou é bandido, né? Para todos os lados. A gente não está nem falando quem, porque dos dois lados tem o herói e tem o bandido. Mas o pessoal já está começando a... Não, eu tô achando que a gente tá bem isento aqui, viu? Eu tô até isento demais. Devia ser menos isento, mas tô sendo aqui. Mas vai ser. Vai ser menos, vai ser. Até o fim do programa, gente. Vai ser. Eu acho que tá assim, isento no sentido de não tomar partido, mas eu acho que a gente vai ter que tomar um pouco de partido para continuar com essa discussão, eventualmente, né? Então, pronto. Eu acho que já está feito o contexto.
Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a cineasta que ela se insere. Não dá para contar esse filme sem a história da cineasta, né? Sim, vai ter spoiler aqui total, tá? Porque, assim, é um momento do filme que é uma surpresa pra gente sobre quem é a cineasta e de onde ela veio, né? É uma surpresa. No momento que ela revela isso no filme, né, a gente tem a cabeça explode. Eu nunca tinha ouvido falar em Pietra Costa, né? Antes de ver esse filme, né? Só que ela já tem um trabalho grandioso com alguns filmes e tem um respeito. Ela mora nos Estados Unidos, tem uma série de contextos. Estudou Não, depois, né? Depois. Claro. Deixa eu, então, já que você está falando dela, deixa eu falar outros filmes que ela fez, tá? Eu não assisti nenhum deles, então eu não posso julgar. Ela fez Vidas Cinzas, Ninguém Está Olhando, Olmo e a Gaivota, Helena e Olhos de Ressaca. Helena. Eu também não assisti nenhum deles. Talvez me interessou. Helena foi uma irmã dela. Ah, é? Olha só. Se suicidou. Eita. Se suicidou, Helena. Né? Então, ela deve contar a história da menina, porque era bem criança, ela principalmente, tá? Parece que Helena, quando ela morreu, ela era criança, devia ter 7, 8 anos de idade. E a Helena acho que já tinha 20 quando ela se suicidou. Alguma coisa assim, eu não sei muito detalhe sobre isso, não. Olha, só tá especialista na Pietra Costa aí. Porque é muito... A história é muito intrigante, gente. Eu não consigo explicar algumas coisas, eu gostaria de compartilhar com vocês. Não, hoje é spoiler free. Vai spoiler aí, vamos lá. Tá valendo? Então conta. Então conta já, vai. Ele tá segurando para contar? Pode contar, porque hoje tem spoiler. Hoje a gente está discutindo o filme, essa é a ideia. Não é um review. Até porque o pessoal, os fatos, todo mundo sabe e acompanhou um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Então não é novidade para ninguém o que nós vamos falar, né? Mas talvez ouvindo esse podcast, as pessoas poderão assistir o filme com um pouquinho mais de espírito crítico. Né? Porque esse é que eu acho que é um objetivo, né? Não é para se divertir, não, é para ter espírito crítico e provocar uma reflexão mais ou menos profunda, depende do gosto de cada um, né? A diversão é o que você não vai ter. Eu assisti um documentário com dor na boca do estômago, quase com vontade de vomitar. Eu quase vomitei no fim. Eu tive um pouquinho de ânsia também, para falar a verdade, viu? Assim, pior, é um filme de terror. É um filme de terror, eu diria. Eu acho que é o pior filme de terror que eu já assisti na vida. Vou falar a verdade. Me dá náusea. É asqueroso. Não o documentário, mas o que é retratado lá, para mim, é asqueroso. Mas foi surpresa para você o que foi retratado lá? Ele não foi surpresa, mas eu acho que o detalhamento da coisa, eu acho que me deixou mais chocado, entendeu? O detalhamento, enfim, a forma do filme, as cenas, etc., ela fez uma montagem, razão pela qual é muito difícil, didaticamente, né, discutir isso de uma maneira clara, né? Porque ela começa a falar do PT, da formação, aliás, começa a falar da formação do PT, depois vem vindo, evolui, aí ela começa a falar da ditadura. É não linear, né? Mas eu acho que é bacana isso daí. Eu gostei. Em alguns momentos é um pouco confuso, porque mostra uma situação antes do impeachment, depois já vai para depois do impeachment, um tempo depois. Então é um pouquinho confuso. Você tem que prestar um pouco atenção nas datas que tem lá, porque aparece a data. Acontece que a autora e a participante, né, era uma personagem do filme, essa personagem. Não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Sim. Então ela era de uma família. Acho que era bom começar já. Pode contar, já pode contar. Começar a dar os spoilers, você me ajuda aí, que eu também não tenho essa memória. Eu não fiz nenhuma preparação. É que eu tô com um negócio muito fresco na cabeça ainda, né? Então, ela era de uma família muito rica na época, dos quais, se eu entendi, a mãe dela foi uma ovelha negra dessa família. Exatamente.
Que família era essa, pessoal? Tcharam! Aí é que começa, aí é que começa a coisa a ficar inexplicável. Essa moça, como é que era o nome dela? Antônia? Não, não sei. O A nome da mãe, não mãe sei. dela. Era bom falar. Eu vou pesquisar. Vai aí que eu vou pesquisar. Vai lá. A mãe dela, pessoal, ela tinha uma ideologia, né, Esquerda. A mãe socialista. dela era de esquerda. Era de esquerda, mas uma esquerda feroz. Durante a ditadura, né? Durante a Durante a ditadura militar. ditadura. Só que a mãe dela é herdeira de uma das maiores construtoras do Brasil. Qual é? Todo mundo ouviu falar de Andrade Gutierrez, Pois que é. era uma construtora já razoável antes da ditadura, cresceu de uma maneira brutal durante a ditadura, mas brutal é brutal. Pois é. E continuou crescendo depois da ditadura. Sarney, Collor, Fernando Henrique, blá, blá, blá. Saiu um entre a outra, eles continuavam lá, né? A Andrade Gutierrez talvez foi a empresa construtora que mais fez... então eu conheço essa caneca. Meu pai tá falando para quem tá vendo em vídeo aqui. Caneca do Casa de Papel. Caça de Papel. Caça de Papel. Eu conheço essa construtora, entre outras coisas, foi a que mais lucrou com a Olimpíada e com a Copa do Mundo no Brasil. Olha. Ela esteve envolvida em não sei quantas arenas. Olha só, hein? Tá? E pistas de atletismo, ginásios e tudo isso. Andrade Gutierrez. Ela a mãe dela é herdeira, porque ela está viva ainda. Marília Andrade, o nome da mãe dela. Andrade. E o pai é o Manuel Costa. Eles eram dessa família rica, eles foram... Para onde que eles foram? Para os Estados Unidos, se eu não me engano. Ela conta isso no documentário. Foram para os Estados Unidos ou para outro país, eu acho que é Estados Unidos. E aí eles começaram a adquirir o gosto pelo comunismo. Acho que eles tinham essa viés comunista, os pais delas, né? Não, eles eram esquerdistas mesmo. É que hoje não se usa o termo comunista, porque aí as pessoas começam a ter muito ódio, né? Escuta só a palavra e já começa a espumar. Mas eles eram, e naquela época, eu acho que na época da ditadura militar, justificava isso. Ainda o comunismo ainda era um viés que era contra a ditadura. Então, assim, todos os lados estão errados no fim das contas, mas na minha opinião, né? Mas assim, naquela época justificava-se, porque pelo menos, entendeu? Era uma luta pela liberdade, pelo menos ilusória a princípio. Inclusive, parece que o nome dela, ela chama-se artisticamente de Pietra Costa. Aí eu não sabia nada disso, né? Falei, como assim Andrade Gutierrez? Ela, assim, Pietra Costa, Andrade, eu não sei se tem o Gutierrez, acho que tem. Pietra Costa, Andrade Gutierrez. O nome dela, Petra, foi em homenagem ao Pedro, que era um líder... Pedro Manzon. Bom. Ele foi morto, né? Foi morto no Rio Grande do Sul, durante a ditadura. Era um líder revolucionário lá e foi morto durante a ditadura. Então o nome dela até foi em homenagem. Essa revelação no filme explode a nossa cabeça, porque ela começa a mostrar um monte de placa das obras públicas lá do governo, né? Aí mostra do Collor. Esta obra foi feita foi feita pela Andrade Gutierrez. Aí mostra a foto qual que era? Uma plaquinha do Lula. Feita pela Andrade Gutierrez. Tudo... Eles estavam no governo. O governo passa, mas eles continuam lá. Inclusive, no filme tem uma frase dessa, né? Tem uma frase assim, né? Mas acho que é isso que o brasileiro tem que atentar, para que a gente talvez consiga mudar um dia isso. Veja, Andrade Gutierrez já era uma construtora razoável antes da ditadura. Cresceu, eu já falei, astronomicamente durante a ditadura e continuou crescendo com obras de Olimpíada, de Copa do Mundo, Petrobras, depois da ditadura.
Então, veio num contínuo, como também é a história das outras grandes empreiteiras brasileiras. É exatamente a mesma história. Então, dá para associar isso com esse mecanismo que existe e que um dia talvez a gente vá falar, não é? Estamos preparando, tá dando spoiler aí, estamos preparando um programa especial sobre os mecanismos do Brasil. Estamos preparando. Esse programa vai dar pano para manga também, mas estamos preparando, logo a gente publica. Vamos voltar. Então ela passa, né? A vida da família sofreu esses percalços. Me parece que ela ganha, inclusive, uma mesada do avô, né? Olha. Não sei se é verdade, tem aqui num dos artigos que você consegue achar. Né? Eu fui porque eu me interessei muito por esse negócio, gente. Peraí, uma pergunta. O avô é vivo? É vivo e dono da Andrade Gutierrez ainda ou eles venderam? Eu não sei. Aí eu não posso informar, mas ela ganha tem informação, tem alguns artigos que precisa ver a veracidade disso. Eu não sou jornalista para checar, né? Teria que ver se é verdade isso. Mas parece que ela ganha lá uma mesada interessante. Informação, tudo aqui pelo jornalismo, fique claro, informação não confirmada. Nós não estamos afirmando nada. Ouvi dizer que aí quem tiver muito interesse que vá atrás. Vamos tomar cuidado para citar alguma coisa que não tem fonte. É melhor a gente tomar até cuidado. Vamos se precaver até disso daqui, porque assim é complicado. Agora, e você falou há um tempo atrás que ela tinha materiais da Dilma, não é só materiais da Dilma no impeachment, ela gravou, né, dentro de um carro com o Lula, né? Então, e ela afirma isso. A família dela era grande, e a família dela e do Lula eram grandes amigos. Sim. Assim, ela mostrou também não só do impeachment, né? Ela mostrou aquele momento quando o Lula, que decretaram a prisão do Lula, e ele lá dentro como chama? Do sindicato lá. Sindicato, exatamente. Sim. Se preparando para se entregar, ou na dúvida se entregar. Então, tudo aquilo estava documentado. O filme mostra isso, né? Visão interna lá, né? Quer dizer, ou ela ou alguém muito íntimo dela, ou ela teve acesso. Por quê? Sim. Porque ela era muito íntima dessas pessoas, né? Sim. Então, e aí que eu comecei a achar que acho que dá para perceber que ela vitimizou um pouco o pessoal do PT, principalmente o Lula e a Dilma. Ela pintou eles com alguns nuances rosas, bonitos, né? E alguma coisa dá para a gente inferir disso daí, né? Olha, eu também senti isso, né? Obviamente que ela sendo amiga, eu sendo amigo do fulano, eu não vou pintar ele como o demônio, entendeu? Não, entendeu? Agora, uma coisa que eu percebi, eu pensei nisso também, só que eu percebi que ela nunca escondeu essa relação que ela tinha. Primeira coisa. Veja, ela não poderia esconder que ela era da Andrade Gutierrez, que ela é amiga do Lula, porque todo mundo sabe, todo mundo acompanha, hoje não dá para esconder isso, entendeu? Hoje nós estamos vivendo num mundo muito transparente, muito... não dá para esconder certas coisas. Não é que não dá, ela não faz questão de... Ela não põe panos quentes nisso. Isso eu percebi, tá? Ela não tenta... tudo bem, não daria para esconder, mas ela, entendeu? Ela não faz en passant a coisa. Fica claro essa relação. E aí eu me perdi, eu ia falar uma outra coisa, também me perdi. Vai aí que eu vou lembrar também. Em cima disso daí. Em cima dessa... Ah, tá, lembrei. Ela, em nenhum momento, ela isenta a culpa do PT, entendeu? De toda a corrupção que o PT se envolveu. A questão é que ela mostra isso, e eu acredito também que seja, que não tem diferença entre o PT e qualquer um outro, são todos iguais. A questão é que hoje em dia ficou bonito só demonizar o PT.
entendeu? Não, Eu não gosto do PT também, tá? E eu não gosto de nenhum outro partido. Eu não tenho partido nenhum de eu estimação. também não. Mas a questão é que ficou bonito demonizar. A culpa de tudo é do PT. E ela mostra que o PT teve parcela de culpa, sim. Eu não sei se você percebeu, pelo menos eu percebi. Assistir de novo eu não vou, porque eu vou ficar com essa primeira impressão, que eu acho que Sim, é a primeira impressão que vale. Então, ocorre que me parece que ela sim deixou claro que o PT também foi igual aos outros partidos, nem pior nem melhor, só que ela procurou deixar os amigos Lula e Dilma um pouquinho à parte, né, do acontecido, como se PT sim, bandido tal, Lula e Dilma eram pessoas não acima de qualquer suspeita, porque ela não falou isso, mas que não eram esse demônio que você está falando aí. Não foi enfático em relação a isso, exatamente. Ficou meio dúbio, eu concordo. Ficou um pouco dúbio. A imagem deles, principalmente da Dilma, eu acho, viu? Mais do que do Lula. Da Dilma, não teve nada que recaiu sobre ela Mesmo porque, aí também a gente vai para outro lado, mesmo porque também não foi provado. Então não tem como ela falar, entendeu? Não teve, ela não tem, e legalmente até, o próprio impeachment não teve nenhuma não teve uma ameaça de corrupção, não teve uma suspeita de corrupção dela. Né? Quem assiste o filme pode imaginar que o impeachment foi um golpe, sim. Não, foi um golpe. Não é imaginar. Eu não acho que foi, mas eu não acho que foi, só que. Você não acha que foi? Você assistiu o filme? Agora vamos lá. Agora ficou mais bonito a coisa. Você assistiu o filme, não é óbvio que foi golpe. Não é óbvio. Não é óbvio que Como foi assim? golpe. Espera um pouquinho. Pedalada fiscal é crime que dá impeachment. Ela fez pedalada fiscal, contra fato. Agora, que esse pessoal pode ter usado isso, né, para se perpetuar, ela fala muito do PMDB, né, que realmente todo mundo, ela e a torcida do Corinthians falam isso, né? Todo mundo sabe que o PMDB nunca foi governo, mas nunca saiu do governo, né, dançando conforme a música. Né? Então, eu acho que essa conclusão que foi golpe aí, né? Então, eu não acho que foi porque foi provado, né, que pedalada fiscal está previsto na Constituição, é crime, ponto. Que dá impeachment, ponto. Ela fez pedalada fiscal. O cara que pega com helicóptero de cocaína, tudo bem. Mas traficando assim? cocaína no helicóptero. A questão é que isso foi uma desculpa. Isso foi uma desculpa. Qualquer coisa seria. Qualquer coisa. Vamos. A condenação do Lula pelo duplex do Guarujá lá. Você acha? Você lembra do Al Capone? Tá. Você viu no documentário? Por que ele foi preso? Você lembrou no documentário? Vamos lá. Você lembra? Eu não queria defender ninguém aqui, pelo amor de Deus, eu estou defendendo, mas não é. Não quero defender. A questão é que escancara isso, entendeu? Escancara essa manipulação. Foi manipulado, entendeu? São todos bandidos do mesmo jeito, mas foi manipulado, obviamente. Mas enfim. Você lembra no documentário aquele gráfico que todo mundo usa, virou meme hoje em dia, né? Aquele gráfico ridículo. Aquele PowerPoint ridículo. Aquilo é uma piada, meu. É uma piada. O país virou uma piada, entendeu? Uma outra coisa que ela ela não diz, mas ela leva a acreditar que efetivamente o Sérgio Moro foi foi manipulado para condenar o Lula. De novo, temos provas aí, né? Temos provas. Não tem prova. Ele foi condenado. Temos várias provas aí. Então tá bom. Os petistas também acham que ele foi condenado sem prova e vão morrer achando isso. Não, o Moro é um herói nacional. Ele é um super-herói. Ele devia usar uma roupa do super-homem, eu acho que ele deveria. Acho que ele deveria.
Temos provas. Começamos o debate aqui, tá bom agora, o programa tá ficando bom. Tá gostando. Entendeu? Mas temos provas, não tem, entendeu? Não Prova tem do quê? Que ele falou com. Você acha que um juiz no Brasil não fala com o promotor público? Eles não se falam. Que inocência, pô. Todo mundo se fala aqui, meu. E ele virar ministro isso. depois não é uma coisa estranha? Não é estranho isso? Não é possível que ninguém ache isso estranho, entendeu? Não. Mas, é estranho. Eu acho que, entendeu? São coisas, entendeu? É a questão, o que eu tenho medo é o seguinte, as pessoas assistem, mas não veem, entendeu? As pessoas tentam achar pelo em ovo, entendeu? Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Isso aí não vai ter solução mesmo, nós não vamos brigar, não vamos mais. Mas vamos então, lá. É assim, eu vou me colocar no lugar, vou fazer um exercício de empatia com essa gloriosa Pietra Costa. Vamos lá. Quem sabe ela participe... um pouco a câmera aí, que está muito alto. Quem sabe ela participe do debate um dia. Vamos lá. Convidar ela para participar. Hein? Convida. Então, ela é uma menina de família rica, abastadíssima, que tinha recursos e que sofreu as mesmas coisas e foi formada com os mesmos valores. Os valores que ela foi formada, né, vieram do pai e da mãe, que eram considerados terroristas, exilados e tudo isso. Né? Isso é valor dela. Então, eu acho que na morte ela vai levar esses valores. Entendeu? Então, esse é o viés que não fecha, entendeu? Não a isenção dela, ela procurou ser isenta, procurou apresentar fatos de uma maneira lógica, cognitiva, etc. Porém, não dá para evitar. Você mesmo falou agora há pouco que não dá para evitar. Você sempre vai puxar para o seu lado. Tem valor, pô. Quem tem valor vai levar esse valor. Agora, a mãe dela tem uma entrevista durante o filme, não é? Ela faz uma entrevista com a mãe que eles falam da Dilma. Eu não sei, precisa ver. Provavelmente a Dilma foi torturada. Provavelmente não, ela foi. Não, a Dilma foi torturada junto com a mãe dela, ou perto do... Parece que ela foi antes, né? Eu não sei detalhes. Então, você vê, imagina, pô. Você está falando de uma pessoa que sofreu a mesma coisa que teus pais sofreram. Você vai ter a tendência de... Lógico. Sim, não tem como ser diferente. Agora, sem dúvida. Essa é a tortura, né? É muito interessante esse negócio. Se ela não fosse filha de quem era, se ela não fosse neta de Andrade Gutierrez ou dona da construtora, esse documentário teria um outro desfecho, teria um outro caminho, e nós aqui ele seria com certeza apresentado de forma diferente. Tá. Agora, eu acho que ele ganhou muito mais força, na minha opinião, justamente por ela ser neta de quem ela é. Entendeu? Eu acho que ganhou muito mais força e ganhou, sinceramente, na minha opinião, ganhou... Tudo aqui é na nossa opinião, né? Vamos deixar claro aqui que nós somos donos da verdade aqui. Não, pô. Na minha opinião, ganhou muito mais força, ganhou muito mais credibilidade, inclusive. Ou não, como diz o Caetano, ou não. Ou não, por quê? Porque ela está contando a história de um amigo dela e de uma amiga dela. Tanto é que ela tem imagens que ninguém tem, inéditas. Não, estou dizendo a questão dela ser neta. Eu sei. Ela ser neta, mas com a ligação toda, né? Então você está falando, ganhou mais credibilidade pelo fato de ser neta, mas será que não perdeu pelo fato de ser amiga, amicíssima ou pequena amiga do Lula? Parece que eles têm um condomínio muito perto do sítio de Atibaia. São algumas coisas... Tá, você tem razão. Ganhou por um lado, perdeu por outro. Concordo nesse sentido. Agora, qual é o verdadeiro... duas coisas que eu preciso responder, ainda não tenho a resposta. Se os ouvintes e assistentes aí tiverem, gostariam muito de discutir isso. Duas coisas. Primeira coisa,
Quem financiou esse filme? Qual que é a história do financiamento? Eu assisti atentamente aquele... Ficou 4 ou 5 minutos apresentando um monte de agradecimentos aí, né? Eu não vi agradecimento ao Bolsonaro, ao Gás, eu não vi nada disso, não. Não vi. Não vi. E quem financiou esse filme? E qual é o que eles estão querendo? Qual que é o objetivo, não é, de passar esse filme no mundo inteiro? São duas perguntas que um cara que está esperando esse governo alguma coisa nova, sair da mesmice, que a gente já conversou bastante, está entendendo? E eu quero ver. E essas perguntas eu não sei. Será que ela financiou? Tá, eu tenho uma resposta aqui. Como eu sou imparcial aqui, tá? Assim, para mim é muito importante ser imparcial, tá? Tá claramente, claro, o objetivo do filme e a exportação desse filme para o mundo todo, obviamente, é formar a imagem do Lula como um novo Mandela, tá? Assim, é claro. Não, é claro. Eu não estou discutindo culpa ou não culpa, não interessa. O objetivo do filme é esse. O Lula é um novo Mandela, tá? É bom ou não isso? Não cabe a mim discutir, entendeu? Mas e aí? Concorda com isso? Acho que sim. Acho que sim. Eu só gostaria muito de saber quem financiou esse filme. Se foi com recurso eu estou procurando aqui, eu não estou achando. Inclusive. Que provavelmente foi. Ela tinha recurso para fazer um filme desse, até porque ele não foi muito caro, que ela aproveitou cenas, deve ter sido barato isso. Deve ter dado um trabalho de edição, mas... Mas alguém pagou, tem custo, tem custo, né? Aí, alguém pagou. Dependendo eu não sei se o filme foi. De repente a Netflix financiou, não sei, entendeu? Pode ser. Não sei. A gente tá aqui só na conjectura também. Se você fizer essa pergunta aí, vai ter, não? Resposta? Então, eu tô tentando. achar. Vai falando mais algum aspecto. Mas a gente descobre. Senão agora, daqui a pouco descobre. Não vai. Vai lá que eu tô procurando aqui. Vai lá. O que mais você tem a dizer sobre o filme? Outra, né? Vamos lá. Filme muito... quando a gente conhece todos os fatos, sem exceção, tá certo? A gente conhece todos os fatos. Pelo menos os fatos e as consequências mais importantes. Então, eu fico pensando o seguinte, será que vai ser um registro para a história do Brasil, esse documentário? Eu acho Se ele que sim. vai servir para a história do Brasil, para dar nas escolas... Complexo isso, hein? Eu acho que sim, tá? E eu concordo com muita coisa que você falou, mas obviamente que o filme comprova e assim, com fatos mesmo, independente se são culpados ou não, tá? Se Lula, Dilma, PT é culpado ou não, eu acho que são culpados sim, tá? Mas de qualquer jeito, o impeachment é um fato, tá? O impeachment foi um golpe. Foi um golpe. Eu não sei o que você tem dúvida. Não acho que foi. Não, eu não vejo. Golpe. Não, espera um pouquinho. Vamos devagar aí. O tempo ensina a gente. Golpe é quando você toma um governo, né, nesse contexto, é quando você toma um governo de uma maneira ilegal, à força. Por isso que eu falo, o impeachment não foi golpe. O que ele foi, né, eles aproveitaram esse fato que era menor para conseguir algum objetivo. Mas que ocorreu. Mas golpe não é na sua força necessariamente, não. Golpe não precisa ser a força. Gente, não, a força. Não precisa ser a força. Eu não falei que era só a força. Eu falei que era ilegal. Né? Agora, é lógico que o Lula tem outras coisas além do duplex. Pô. Duplex foi uma coisa que eles tinham mais facilmente provável. Repito, o Al Capone foi preso porque ele sonegou imposto, cara. Então, mas eu não acredito. Então, Então, tá aí, fica aí para...
você vê que nem teoricamente o documentário mostra, né, se é verdade ou não. Eu tô julgando que foi mostrado lá. Teoricamente nem está comprovado nem que o duplex era do Lula, entendeu? Então, mas ela não. Ela, pelo que mostra, né? Pelo que mostra. Mostra. Então tem duas instâncias. Agora essa semana foi negado outro habeas corpus e vai por aí afora, né? Quer dizer. Você vê que... Vamos um pouco de recepção internacional do filme, tá? Eu vou ler aqui a matéria. Senhor Wikipedia aqui que eu sou, vou ler aqui. Um jornalista do New York Times elogiou o filme chamando-o de uma crônica de traição cívica e abuso de poder e também de desgosto. Leslie Felperin, do The Guardian, deu ao filme 4 de 5 estrelas, dizendo: Petra Costa consegue elaborar uma cartilha íntima sobre a queda do Estado no populismo e o desgaste do tecido democrático do país. David Henrich, do IndieWire, deu ao filme uma nota B, descrevendo-o como um retrato zangado, íntimo e assombroso do recente deslize do Brasil de volta às garras abertas da ditadura. Pronto. Está me parecendo claro que internacionalmente, né, eu não sei se alavancado pelo prestígio do Lula, eu não sei porquê, tá certo? Fora do Brasil, existe essa tendência de dizer, olha, o Brasil está sob uma ditadura militar, voltou. Não está ainda, mas está quase. Mas como é que pode ter ministro militar? Né? Como é que pode ter ministro militar? Engraçado que nos 16 anos de Lula e Dilma, eu falava, como pode ter um ministro sindicalista? E olha que louco que é isso. Você fala... Os dois lados estão errados. É aí que está. O problema é que toda ditadura é errada. Ditadura direita, de esquerda, não interessa. Ditadura é errada de qualquer jeito. Eu também acho, mas tem uma hora que nós discutimos muito isso daí, né? Que se você não passar régua, eu não sei como faz. Estamos aí, ainda discutindo os temas de antes da eleição, né? Que é a aprovação da reforma previdenciária, tributária, e estamos aí ainda discutindo, não sei o quê, cada um puxando a sardinhazinha para o seu lado, como sempre foi, né? E isso acho que ela foi muito... Veja, eu não acho que a ditadura foi santa, que o Collor, Fernando Henrique, PT, não acho que nenhum... Acho que aquilo lá ela acertou. É um outro tema do mecanismo, tá certo ou não? Isso foi falado da mesma forma do mecanismo. Eu até estou confundindo um pouco agora, tá? O mecanismo com as duas séries que eu assisti praticamente... Série não. O filme e a série que eu assisti praticamente junto, né? Então tem coisas que se sobrepõem nas duas séries, né? Sim. É que a outra é um pouco mais ficcional, mas a gente vai entrar nesse assunto depois também. Ou em outro programa, não é para esse programa. Esse programa estamos discutindo só o documentário mesmo. Mas assim. Eu acho que vocês aí no exterior têm uma. Porque como que a gente. Vocês estão no exterior, como que vocês tomam partido de A, B ou C? Pelas informações que vocês recebem. Tá? Principalmente você, que é o cara que está no Brasil praticamente, né? Com esses novos tempos de globalização, acho que você vive mais no Brasil do que aí. Né? Agora, é claro que tem uma tendência no mundo para vitimizar o meu grande amigo, que o Obama falou que ele era o cara. Né? Isso falou. Né? Não, e a tendência do filme também foi essa. Entendeu? Não dá para discutir. É indiscutível que a tendência do filme foi criar um novo Mandela. É indiscutível. Entendeu? Mas a gente tem que tentar passar por cima disso. Eu acho que sim. Ainda bem que a Ancine não patrocinou esse filme. Pelo menos eu não descobri naquelas letrinhas bem pequenininhas. Ainda bem.
A Ancine já patrocinou o filme do Lula. Eu sei. Entendeu? Eu sei. Aquele filme é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. Entendeu? Aquilo é nojento, aquele filme. O filme do Lula realmente é absurdo, é ridículo. Entendeu? Me deu vergonha de assistir. Eu não sei se eu fiquei mais envergonhado de assistir o filme do Lula ou o filme do Bispo Macedo. Não sei qual dos dois me deu mais vergonha. Ou daquele do Zezé de Camargo também. Eu não sei qual me deu mais vergonha. Agora o próximo tem que ser o do Bolsonaro. Agora para completar. Aí. Não, ele tá novo ainda. Deixa ele rodar um pouco. Falta o filme do Bolsonaro, mais um herói também. Lula, Bolsonaro, tudo herói. Mas acho que é isso. Não dá mais para explorar. Não acho que dá para explorar mais alguma coisa, não. Não, você dá para explorar infinito. Dá, aí você começa a sair do filme e começa a ver a discussão política. Não queria chegar nisso, não. Assim, discussão política, a gente está tentando, eu acho que a gente está isento, em alguns momentos até a gente deu uma puxada para um lado ou para o outro aqui, eventualmente, mas eu acho que estamos tentando, eu não sei, eu estou me considerando muito isento aqui. Muito assim, muito. Não é nem isento, que a palavra isento hoje em dia também não pode usar, né? Sabe que não pode usar mais a palavra isento, porque você é o isentão, entendeu? Eu tô tentando ser imparcial, entendeu? Então, melhor que isento, imparcial. Eu acho que sim, acho que é boa a definição. Então, mas eu acho, independente de qualquer coisa, a conclusão. Eu usei muito esse filme para reflexão, certo? Eu usei muito para reflexão, não vou aceitar as ideias da moça lá, da cineasta, dessa forma limpa, estou interpretando, tá certo? Eu acho que é para isso que vale uma obra dessa, né? Se a gente tirar proveito e conseguir parar para pensar no que está acontecendo, com a maior imparcialidade possível, eu acho que vale a pena assistir esse filme, sim. Ele é muito bem feito, ele retrata fatos que realmente ocorreram, né, com dramatização, nem sei se teve, acho que não. O que ele teve foi divulgação de coisas que interessavam a eles, né? A relação entre Lula e a cineasta, Dilma e a cineasta, isso eles exploraram no bom sentido, com o objetivo deles, tá certo? Vou de novo mostrar minha imparcialidade aqui, tá? Falei do filme do Lula, biográfico lá do Lula. Então, assim, o PT, historicamente, comprovadamente, já tem esse histórico de usar o cinema para se vender, né? Certo? Sim. Então, assim, se a gente pensar nesse ponto, também a gente pode levar isso em consideração, né? Eles conseguem dominar essa linguagem para poder se vender. Então, obviamente que a gente pode pensar nesse lado também. Mas, mesmo assim, o que mostrou no filme, ele se vendeu, só que, a meu ver, ele se vendeu mostrando, sendo muito realista, mostrando o que aconteceu, o fato do golpe, entendeu? Obviamente que algumas coisas que não interessavam tanto, você dá menos ênfase, obviamente, né? Para ficar mais de acordo um pouco com a sua visão, mas eu acho que não foge muito da verdade do que o que aconteceu. Eu acho que, sinceramente, não. Você está falando, eu acho que sim, né? É que eu já falei isso, né? Fatos indiscutíveis. Agora, outra coisa que a gente não falou ainda foi a apresentação da Dona Marisa no filme, né? Sim. Desde a participação dela até a morte, languidamente lá, etc., foi outra coisa muito impressionante. Ela quis efetivamente provocar e vitimizar, e olha como... E a gente sabe, a história não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Ela não Mas falou, que sentido você está falando? Por que ela não explorou o fato do Celso Daniel, do Toninho do PT de Campinas e de mais algumas testemunhas? Isso ela não explorou, né? A gente sabe que são todos bandidos. São todos, não só. Acho que a conclusão é essa. A conclusão é essa. Depois nós vamos falar um pouco isso no mecanismo, mas é essa a conclusão mesmo.
Não sobra um. A questão é essa, é vitimizar um lado. Como tomou partido, entendeu? Acabou vitimizando realmente. Eu acho que a Marisa, você falou que a participação dela, eu acho que foi muito pífia, assim, entendeu? Mostrou ela morrendo. Inclusive a morte dela foi meio misteriosa também, né? Dizem. Foi um momento bem adequado. Eu não gosto de falar isso. Se eu falar um negócio desse... Não, a gente não tá muito duro. A gente não está acusando nada, de forma alguma. Mas é uma morte misteriosa, né? O papel que ela desempenhou como primeira-dama não parece ter sido tão, assim, relevante, né? Mas não, quem só? Não dá para falar. Não é porque morreu, é porque realmente não dá para falar. Agora... O que acontece é o seguinte, tá? O que acontece é que, assim, ela morreu de infarto, né? Não, morreu de aneurisma. Aneurisma? Acho que sim. Ela falou stroke. Tá certo. Desculpa que assim, em inglês Então, assim, ela tava com muita pressão, né? Se a gente pensar, era um momento de muita pressão, então até justificaria isso, né? Apesar de ser uma coisa em circunstâncias meio misteriosas mesmo, né? Meio estranho. E eu acho que é isso. O que mais? Eu acho que teve aquela frase da Dilma, né? Eu não governei em 2015, né? Ela falou que ela estava sendo muito... Eu achei aqui, porque eu quis trazer à tona aqui, essa questão de se abrirem, né? A gente nunca viu a Dilma falando. A Dilma, pra gente, era uma débil mental que não sabia falar em discurso. Né? E pela primeira vez a gente viu ela falando algumas coisas com sentido, né? Ela conseguiu concatenar uma frase. Até estranhei. Você entendeu o que ela quis dizer. Pelo menos. Da exceção. O que eu imagino é que, sei lá, ela tem dislexia para falar em público, ela fica nervosa, ela não consegue falar em público, né? E começa a falar aquele monte de merda que ela fala. Pessoa assim tem que ler, não pode improvisar. Pô. O Bolsonaro também. O Bolsonaro só fala merda. Pessoa assim não pode falar em público de improviso, tem que ler. Não pode, pô. Eu não sei qual dos dois é pior, né? Tem que fazer as perguntas antes pro cara. Não dá para ser assim. Se eu fosse presidente, como é que eu iria agir? Não sei se era muito diferente disso, não, né? Agora, também uma outra coisa que me veio agora, nesse momento. Eu ainda vou ficar pensando nesse negócio muito tempo. Me veio agora, nesse momento. Que horinha boa de lançar esse filme, hein? Não. Sim. Negativo, discordo. Sabe por que eu discordo? Se esse filme fosse lançado antes da eleição, mudava... Não, tá bom. Se fosse antes da eleição, era uma coisa. Mas numa hora boa. Não quer... Tá uma hora boa. Eu não acho. Em que sentido? Interessante, porque o tá nesse impasse aí, né? Solta Lula, não solta Lula. Reforma da Previdência sai ou não sai. Criminalização de negócio de arma. A lei do crime. Então Isso aí não vai ter fim. Isso aí não tem fim. Não tem hora boa, pode ser qualquer hora, porque não tem fim. Entendeu? Para mim, sinceramente, vou dizer, não era pra gente entrar, porque isso daí era pro próximo programa, mas eu acho que vai entrar um pouco. Sinceramente, a hora boa foi o Mecanismo, a primeira temporada. Aquilo foi a hora boa. Para mim, aquilo, não vou dizer que definiu a eleição, mas moldou muito a eleição. Mecanismo, primeira temporada. Na segunda teve algumas diferenças, mas nós não vamos falar disso. Segunda foi outra coisa, a gente vai falar depois. A gente pretende falar sobre isso. Mas, entendeu? Eu acho que essa é a questão. Agora, não tem momento de calmaria, não vai existir calmaria mais. Por quê? Porque o país está 50% dividido. Não vai existir calmaria. Entendeu? Enfim, não vai ter e não vai entrar para a presidência um meio termo aí. Não vai entrar. Vai ser 8 ou 80. Eu acho que vai ser assim. O que você acha? Acho que vai, sim, até porque eu não estou vendo saída para isso, né? Pois é. Eu tenho um colega que diz que a democracia só funciona quando o povo tiver uma certa
cultura, um certo estudo, uma certa conseguir refletir o que ele pensa, o que a massa pensa. Eu acho que nós estamos muito longe disso hoje, né? Então, democracia desse jeito aí é muito difícil. Teu colega Existe essa teoria de que a democracia não funciona, né? Assim, é um pouco assim. Não funciona para o Brasil, talvez funcione para a Suécia, para a Noruega, que deve ter também lá suas mazelas, né? Não deve ser essa santidade. Ou aí no Canadá, tá certo? Mas assim, eu entendo essa teoria, eu vi inclusive uma explicação científica sobre essa teoria, do porquê a democracia não funciona, mas eu discordo completamente. Eu acho a democracia uma merda, tá? Mas é a melhor merda que a gente tem disponível, entendeu? Então, assim, não tem outra opção. Desculpa o palavreado aqui, mas não tem outro jeito de descrever isso. Eu né? acho que é isso. Eu não tenho mais. É a pior. A democracia é ruim, mas entre tudo que a gente tem, é o menos ruim que a gente tem. Então é o que a gente ainda tem que lutar a favor, entendeu? A gente tem que lutar com a democracia porque é o menos ruim que a gente tem. E eu não teria uma outra solução que não fosse a democracia, uma solução melhor que não fosse a democracia. Para mim, todas as outras soluções que não sejam a democracia são muito piores. Então, ficamos com menos pior, entendeu? Bom, porque realmente, quando você dá poder para pessoas que não estão preparadas, acontece o que aconteceu, né? E o que vem acontecendo. Eu não estou falando só da última eleição, não, tá? Ó, o que vem acontecendo, entendeu? o problema eu acho que é mais do que isso, é o mecanismo mesmo que está instalado e que precisava ser rompido de alguma forma. Acho que a gente está longe de romper esse mecanismo, né? Estamos muito longe. E isso é que é doloroso. Quem está vivendo aqui, estou vendo aqui minha terra, né? Neguinho passar na rua lá e a gente vai vivendo, vai se enganando, fica fechado dentro de um condomínio. Isso tudo é verdade, pô, não é indiscutível. Né? Agora, teve gente competente nesse meio. Tô contando o dedo aí. Conta no quê? Talvez não. Você diria o nome de algum? Eu não diria. Dedos na mão, acho que não dá, não. Acho que. Bom. Dedo da mão do Lula, se você for. É por isso que eu falei. Você diria algum nome aí? De algum competente? Eu diria. Fala aí. Eu diria assim. Cuidado. Eu diria. Quem? Eu diria assim. Competente do ponto de vista político. Se a gente conseguisse tirar esse viés de mecanismo e de coisa por trás disso, né? Eu diria que teve 2 políticos competentes do ponto de vista técnico. Hoje também tem, mas hoje eu não vou falar ainda, tá? É o Serra e o Fernando Henrique, são políticos competentes. Aí vão te cair, vão cair de pau em cima. Empatando. Mas eu já falei, competente tecnicamente falando. Se é possível separar uma coisa da outra. Tá certo? O Fernando Henrique conseguiu acobertar todos os escândalos, né? Então, e assim, saiu como santo lá da história, cobertou tudo. Entendeu? Acho que a grande pergunta é falar, poxa, o PSDB entregou um índice de corrupção X e o PT entregou com índice de corrupção X menos Y, X mais Y, eu não sei. Não, foi tudo igual. A diferença é que apareceu. Isso foi tudo igual. Esse é o problema, entendeu? Esse é o problema do Brasil. Uns podem ser corruptos, outros não. Foram todos corruptos. Todos têm que ir para cadeia. Lula tem que ir para cadeia? Não, quanto a isso eu não tenho dúvida. Mas o PT teve a grande competência de sofisticar esses mecanismos de corrupção. Tá? Já tinha antes. Sem dúvida. Já tinha antes. Sem dúvida. Sempre foi. O mecanismo de corrupção sempre foi profissional, sempre foi sofisticado. Entendeu? O PT, o problema do PT é que ele não poderia, né? Ele se vendia como a imagem do salvador da pátria. Ele jamais poderia ter entrado no esquema. Inclusive o filme fala isso. Demos volta aqui, mas voltamos pro filme. O filme fala isso claramente. Eu não lembro quem que ele está entrevistando. Acho que é um cara do PT mesmo, não lembro. Você lembra, não?
que ele fala... Foi jamais poderia ter entrado no esquema, entendeu? Foi um cara que, aliás, eu queria saber quem era. Ele falou coisas interessantes. Tem o nome dele lá. Eu acho que era presidente do PT ou alguma coisa. Eu não lembro quem é. É um cara grisalho, eu sei quem é. E, aliás, admirei muito a fala do cara. O que ele deixou claro é assim, o PT jamais poderia ter entrado nesse mesmo esquema que os outros tinham entrado, porque a imagem que o PT vendia era essa, entendeu? E assim, a culpa de tudo que aconteceu hoje em dia, eu vou falar a verdade, tá? A culpa de quem foi eleito na eleição, na última eleição, e de tudo que está acontecendo, a polarização do Brasil, a culpa de 50% de país dividido, a culpa é, não vou dizer exclusivamente, mas quase exclusivamente do PT. Por quê? Porque o PT não poderia ter feito isso. O PT era o único partido que não poderia ter entrado no esquema. Entendeu? Você sabe que eu votei pro PT, né? Em qual eleição que você votou? Do Collor? Eu votei contra o Collor, por exemplo, eu votei no PT. Sim. Olha isso. Pois é. Mas a questão é essa. É muito decepcionante. Não, isso que você está falando eu já discuti isso com muitas pessoas, inclusive de empresas estatais enormes. Né? Já discuti com pessoas exatamente isso. Ah, mas o Fernando Henrique também foi um vendilhão da pátria. Foi, ninguém disse que não foi, mas o PT falava que não era e fez a mesma coisa. Para não dizer pior, fez. Vamos dizer a mesma coisa, vai. Mesma coisa, eu não vou dizer pior, foi a mesma coisa. Não vai existir um índice de corruptômetro, de medição de corrupção. E não interessa, se você roubar, isso eu ensino para os meus filhos. Se você roubar um grão de arroz, é a mesma coisa que você roubar um caminhão, tá? Vou dar um exemplo aqui, olha o que tem que levar para a vida, tá? Outro dia, Eric, meu filho, estava numa loja lá, tá? E ele achou no chão, na loja, um brinquedinho desse tamanho. Para quem não teve a ver no vídeo, o brinquedinho tinha 1 centímetro. Era um bonequinho de 1 centímetro. Ele achou no chão lá aberto, tá? Ele pegou, levou, colocou no bolso e levou, tá? A gente tava no shopping, aí tava saindo, tava indo embora, tava na rua já, quase no estacionamento. Ele me falou: olha, papai, o que eu achei? Onde você achou isso? Eu achei lá na loja, tava lá no chão. Ah, não, é da loja, você tem que voltar lá e devolver. Não, mas estava no chão, e começou a chorar, e fez um escarcéu. Tava no chão, mas não é seu? Não, não é seu, é da loja. Pode não ser da loja, se for seu, ou é da loja ou é de alguma criança que perdeu. Se alguma criança que perdeu, se você fosse essa criança que perdeu, você estaria feliz se tivesse perdido esse brinquedinho? Não, mas não, sei lá o que, mas estava lá, já tinha... Se você fosse essa criança, o que você ia achar? O que você ia sentir se você tivesse perdido esse brinquedinho? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá na loja e vai devolver esse brinquedinho lá para o achados e perdidos. Se a criança que perdeu vai voltar lá, ela vai achar. E se for da loja, vai ficar para a loja. Isso não é seu, você não tem que levar. Levou lá, pediu desculpas e... Você acha que uma moça que entra num supermercado e rouba um litro de leite para dar para o filho dela é a mesma coisa do que o que esses caras fizeram? Não, aí você mudou disso. Aí não, né? Mais ou menos. Não é a mesma, não. Você pôs o negócio de uma maneira muito simplista. Não. Calma, você mudou completamente o discurso, tá? A história que eu contei aqui, ele roubou um brinquedinho, entendeu? Que não tá passando fome, entendeu? No momento que você tem uma pessoa numa situação extrema, passando fome, também você está justificando também a criminalidade, né? Não, eu não estou justificando. O que acontece hoje, né? Isso é gente do nosso conhecimento aqui. Está com suspeita de ter câncer no útero. E só pode ir no SUS. Sabe quanto tempo eles pediram para fazer a consulta para essa moça? 6 meses. É ridículo. Você acha que é admissível um negócio desse? Não consigo aceitar um negócio desse. Estou tentando ajudar com meus meios, falando com médicos e tudo, mas você acha que é admissível um negócio desse? Não é admissível, pô. Não dá para ficar quieto perante um negócio desse. Esse é
é o caso, né? Mas aí que tá, aí você misturou tudo, tá? Misturei. O que você falou é ridículo, é inadmissível, é grotesco. O que eu penso é um conjunto, é todo esse conjunto de coisas que estão aqui na minha cabeça de velho já, né? Cabeça que pensa, que viu muitas coisas, que tem exemplos demais para dar. Um dia eu vou escrever um livro ainda, tá certo? Vou, mas nossa senhora, a gente vai, quanto mais vive, mais história você tem para contar, mais exemplos, né? Pô, eu fico, não é nem indignado, é mais do que indignado quando eu vejo um troço desse, viu? O cidadão faz uma consulta sem olhar para a cara da pessoa, cidadão. Pelo amor de Deus, pô. Não dá para aceitar. Isso é inaceitável nesse país, gente. Um país rico. O país é rico. Pode brinque das formas que vocês quiserem, né? Isso é mais revoltante. Talvez é o grande exemplo que a gente deveria tirar desse filme, independente dessas tendências, dessas tomadas de posições, dessa parcialidade. A gente podia muito bem pensar assim, gente. É inadmissível, ponto. O Brasil tem que ter dinheiro para comprar esparadrapo, para fazer um curativo no SUS, pô. Não é possível que não tenha. Olha o imposto, né, que se paga nesse país aqui, pô. O que é feito disso? Uma coisa que eu falei, inclusive, quando estava aí no Canadá, né, é que a transparência do dinheiro, onde vai estar sendo aplicado o dinheiro do imposto, né? Esse é o grande, né, país que eu tenho como referência. Pô, é um país que recebe imigrantes, pode ser para o Canadá Diário isso, hein? Pô, é um país que recebe imigrantes e as pessoas se sentem bem, porque mais da metade da população é formada de imigrantes, pô. Isso é ruim? Não, é muito bom, porque ele faz uma seleção natural, né? É aquilo que a gente, eu não sei se nós já falamos isso, né? Eu convido para vir na minha casa quem eu acho que tem condições, meus amigos, quem eu confio, pessoal educado, tá certo ou não? Sim. Então pronto. Já me desabafei aqui, eu estava com esse negócio engasgado aqui. Pois é. Não tenho com quem falar, gente. Depois nós vamos dizer. Em geral, o pessoal conhece as pingas que a gente toma, né, seu Dimir? Os tombos, ninguém conhece. Um dia, talvez a gente vai falar um pouquinho mais dos tombos, viu? Que já temos e que temos ainda. É complicado. Meu amigo. É muito difícil isso aí. Pois é. Por isso que a gente fica indignado, sabe? Que eu já falei isso, caramba. Eu vou falar de novo do Lula. Cara, esse cara podia ter um prestígio mundial absurdo. Absurdo. Ele ia ter dinheiro, talvez muito mais do que agora. Aí sim ganhar dinheiro com palestra. O mundo inteiro esse cara seria admirado. Por quê? Me respondam. Mas eu tenho uma resposta para isso. Por que esse cara fez isso? Esse cara foi obrigado pelo PT, esse cara foi corrompido pelo poder. Não, sabe por quê? É muito simples a resposta. A resposta disso é simples. Porque se ele não fizesse, ele não governava um ano. Não sei. É isso. Se ele não entrasse no esquema, ele não governaria um ano. Esse cara saiu do mandato com 70% de aprovação. Sim. Foi diferente do Jânio, né? Que pensou que o povo estava a favor do Jânio e ficou sozinho com a brocha na mão e teve que renunciar, tá certo? Ele ia dar o golpe e falou, o povo vai me apoiar, e não apoiou. Mas o Lula, olha, cara, eu não tenho muita dúvida disso, porque ele fez coisa interessante. Bolsa Família eu não acho um absurdo. Eu acho um absurdo a forma com que é feita, mas a teoria da Bolsa Família é uma coisa muito interessante. Tem gente que reclama da Bolsa Família, aí vem para o Canadá e quer receber a Bolsa Família aqui no Canadá. Isso. Aí reclama a Bolsa Família do Brasil, não. O Canadá paga a Bolsa Família de uma maneira, não sei se é inteligente a 100%, mas muito mais inteligente. Tá certo? Tem a contrapartida, né?
Pô, pelo amor de Deus, dá a Bolsa Família. Tem gente que precisa comer, sim, gente precisa se nutrir, né? Faz cota na universidade, eu não sou contra, mas dá uma contrapartida nisso, né? Será que o Brasil não consegue fazer uma rede de ensino técnico do Oiapoque ao Chuí, tá certo? Ensina gastronomia, técnica de enfermagem, tá certo? Mecânica, costura, que mais? Construção civil. Caramba, pô! Será que é difícil? Será que isso daí seria inviável? Olha o que o governo consegue fazer com o imposto de renda nesse país, meu. Ele não deixa passar absolutamente nada. E daqui para frente vai ficar pior ainda, né? Quem já tentou fazer um negócio desse sabe como é que é. Quando quer, funciona, né? Exatamente. Exatamente. Quando interessa, funciona. Não, mas isso daí é uma coisa que me inflama muito pensar nisso, porque temos o potencial, gente, né? O Brasil tem uma indústria muito desenvolvida, a agricultura do Brasil, gente, né? O Brasil pode sim, eles falam que isso é celeiro do mundo, mas pode sim, né? Você sabe onde é a maior produtividade de soja do mundo? É numa pequena cidade chamada Lucas do Rio Verde, lá no estado de, acho que é Goiás, não sei se é Goiás ou Mato Grosso, né? Pô, como que um país desse está numa situação dessa? Pô, alguém pode me explicar isso? Né? Isso é muito complicado. Eu acho que a explicação a gente vai ter quando a gente falar sobre os mecanismos, inclusive. Vamos ver. Chega. Aí a gente vai chegar nessa explicação. Bom, desculpa aí, pessoal, desse desabafo, mas eu estava precisando muito ter esse desabafo. E eu nem era a ideia falar isso, mas eu não aguento. Mas não, tem que ter. Eu acho que é. Porque esse documentário, principalmente, acende assim o negócio, né? Inflama, né? É uma coisa. Despertou o gigante que estava meio adormecido, esperando a banda passar, né? Como dizia o problema é que no país, o problema é que no Brasil o gigante desperta, dá uma olhadinha, dorme de novo. É assim que funciona. Eu acho que sim. Sim. Bom, isso é muito complicado. O futuro só não sei quem vai mostrar pra gente. Vamos ver. Pois é. Bom, é isso. Foi sensacional o programa. Eu achei que não ia render. Eu falei, a gente vai falar de um assunto só o programa inteiro e ia render mais, né? Se deixasse aqui, falava mais umas 3 horas aqui, né? Eu agradeço muito vocês terem ouvido esse desabafo. Talvez alguns de vocês pensem da mesma forma. Eu acho que aqui eu consegui sintetizar um pouquinho a minha indignação e o meu inconformismo, né? Estamos tentando fazer a nossa parte? Estamos tentando, sim. Mas é muito difícil, gente. Precisamos de mais recurso para isso. Precisa de mais gente bem intencionada propriamente dita. Aí, né? não existe, não. Aí é difícil. E que não chegue lá e não se corrompa e não se prostitua, tá certo? Para se locupletar, às vezes até sem necessidade, né, gente? Sem necessidade, né? Na verdade, eu acho que sempre é sem necessidade. Na verdade, a questão da corrupção é uma coisa inerente não vou dizer do ser humano, mas desses que se elegem, entendeu? Eles precisam, é uma necessidade de se corromper, entendeu? É um prazer, começa a virar uma droga, né? Na verdade. O próprio Maluf, vamos dar o exemplo do Maluf, porque aí a gente sai do âmbito. O Maluf já é uma unanimidade, né? Então, assim, o Maluf, para ele, você acha que ele precisava roubar os bilhões que ele roubou? Ele roubava porque ele se divertia. A diversão dele era roubar. Era uma brincadeira. Era o passatempo dele, né? E é o que acontece com todos. Muito pouco. O Maluf é aprendiz. Já me falaram isso, né? Maluf era um aprendiz. Realmente era um aprendiz. Eu não sei. E é isso. Para mim não existe aprendiz. Para mim roubou um negocinho, já roubou. É isso. Vamos falar mais, que depois a gente pode voltar nesse assunto, porque eu gosto desse assunto aí que os comentários vão ser interessantes, né? Tem pessoal que comenta regularmente aí, vai ser muito interessante. Pois é, queremos agora a participação de vocês, meus queridos. Comentem aqui,
pode mandar e-mail pra gente, ou pode comentar, se você estiver vendo no YouTube, comente no próprio vídeo que a gente vai voltar com esses comentários, de repente a gente volta com esse assunto também futuramente. Porque assim, né, política não se discute, mas a gente discute. Né? Lembra sempre que essa conversa que nós tivemos foi de uma forma muito descontraída, sem freios efetivamente, que é uma coisa que a gente faz, né? Quando estamos juntos, depois dos jantares simples e tal, né? Os jantares triviais, a gente faz, tomando ou não tomando um vinho, uma cervejinha, a gente sempre dá uma discutida até altas horas, porque a gente gosta muito disso. E acho que forma a personalidade da gente. Pois é. E assim, a gente tentou fazer da forma mais apartidária possível, né? Tentou. Eu, da minha parte, eu acho que eu consegui. Eu ataquei os dois lados, defendi os dois lados, enfim. O que eu senti, só que sempre é opinião, sempre é subjetivo, né? Sempre é a nossa opinião, né? Eu não sei se eu fui muito imparcial, não tentei ser, mas é muito difícil. Viva a subjetividade. Isso é uma coisa importante para dizer. Subjetividade é importante porque é aí que a gente consegue chegar a algum ponto. Também, objetividade também é bom, mas eu acho que para essas discussões também é preciso a gente dar a nossa opinião mesmo. A gente tem que se impor um pouco da nossa opinião e de uma maneira tentando ser imparcial. Imparcialidade, subjetividade com imparcialidade. Eu acho que esse é o lema. Imparcialidade acima de tudo. Acima de... Como é que é? Imparcialidade acima de tudo, subjetividade acima de todos. Pronto, tá vendo o lema aí, nosso. Vamos lá. É isso aí. Abraços. É isso, meus queridos. Meu pai vai voltar com esse programa que a gente está preparando sobre os mecanismos do Brasil. Tem uma pauta muito legal que a gente está preparando, que aí a gente vai seguir uma pauta bacana mesmo, e para discutir também com muitas subjetividades, como sempre. É isso? Tchau, tchau. Se é de YouTube, dá um like pra gente. Se é de áudio também, comente, participe e divulgue para o pessoal. De repente, esse debate pode ajudar outras pessoas também ou acalorar mais. Quem sabe? É isso? Tá bom. Valeu, meus queridos. Tchau. Beijo no coração. Tchau, tchau.